Fala pessoal, bom dia. Estamos começando mais um episódio aqui do Além do Algoritmo. A gente estava um tempo parado, né, devido ao investimento, ao microfone, à câmera, que agora a gente está voltando aí, né, e a gente está trazendo uma pessoa aqui muito especial, que é o Cameron. Mas antes de passar a fala para ele, fazer a apresentação, sou o Joacim Amarante, atuo na área de tecnologia há mais de 10 anos, né, entre área de desenvolvimento, atuei de um pouco, né, parte de gestão de projeto. Hoje minha função é gerente de projeto, mas eu gosto muito dessa parte do escritório de projeto, mapeamento de processo, essa parte de PMO, né, mas também Uhum. gosto muito da área de desenvolvimento, gosto de entender por trás, gosto muito da área técnica, porque eu gosto de entender por trás como é que funciona. Então eu converso com o pessoal ali de IA, eu gosto de entender como é que funciona o core lá mesmo da ferramenta antes de ter o resultado. Então, tipo, eu sou laranja, tenho 1,65 m, sou moreno, considero, né, moreno. Não tenho muito cabelo, né, pessoal, fazendo minha autodescrição. Sou magro, peso 65 quilos e passo agora a fala para o Kevin fazer a apresentação dele, falar um pouco da trajetória e da sua descrição. Diferenciado, né? Bom dia, boa tarde, boa noite para quem for assistir, independente do horário aí, né? Vou fazer também a minha audiodescrição. Estou aqui de cabelo cortado, de cavanhaque, com óculos escuro, uma camiseta de cor preta da Cyber Security Summit, né? Que nós fizemos aí do grupo InfoSec, com um short de cor cinza e um chinelo bem confortável aqui nesse ambiente. Bom, eu trabalho na área de segurança da informação, de TI aí são tranquilamente uns 24, 25 anos quase, né? E 17 deles na área de segurança da informação. E hoje eu trabalho no Ministério Público, né? Fazendo essa parte de defesa cibernética. É, docente também em algumas faculdades aqui do país, né? WB Educação, FATEC já são 10 anos de atuação. Enfim, minha vida inteira foi focada, né, na parte de segurança da informação e na parte de inteligência, assim, literalmente falando. A gente começa primeiro invadindo coisas, aí você vira o chapéu, né, e entra pro lado da proteção das coisas, cara. Então, é um vício, né? A área de tecnologia é um vício, cara. Então, a minha carreira toda, ela é voltada para a parte de segurança da informação, cara. Cara, muito bacana, né? Eu sou confortável, eu tenho esse costume de estar conversando um pouquinho aqui, Aham. só descrição. Tenho barba, né? Tô de camiseta preta, tô de uma calça também escura, azul escuro. E vamos começar, né, pessoal? Vamos falar um pouquinho então, Kevin, da sua trajetória, né, resumidamente aí. Uhum. E você fala, né, dos seus desafios, das suas dificuldades. E a gente depois pula como é que está o mercado de trabalho hoje. Igual a gente estava Uhum. conversando um pouquinho antes. O objetivo do canal aqui não é monetizar, lógico que se vir veio, mas é compartilhar experiências Uhum. com pessoas que já estão um tempo certo tempo na área, Uhum. compartilhar para as pessoas que estão iniciando agora, né, e têm dificuldade. Então, assim, eu recebo muitas pessoas que chegam em mim e falam assim, vem, eu quero trabalhar com isso, e a pessoa só conhece aquele pedacinho daquela área, né, não imagina a imensidão da área de Uhum. tecnologia da informação. Sim, cara. Então, assim, a ideia é trazer pessoas especialistas nessa área. Você já é referência na área de segurança de informação. Você falar um pouquinho como é que está Uhum. a área hoje, né? Como que foi sua trajetória na área e como que vai ser o futuro disso, você imagina? Uhum. Vamos, ó, três perguntas ao mesmo tempo, hein? Que é Rapaz, tô acelerado. embalado, hein? Vamos lá. Cara, a minha história com tecnologia é uma coisa bem engraçada, assim. Eu sou filho de professor, né? Professora. Então, dentro da minha casa, o meu quarto basicamente era a biblioteca da minha mãe, né, cara? Fazia prova no mimeógrafo, tal, aquela coisa toda. Eu cresci basicamente estudando na Barça, né? Enciclopédia Delta La Rose, comprando folha com pauta na livraria. E como eu cresci, né, dessa forma, tendo um contato muito frequente com a parte de ensino, com a área de ensino, não teve como fugir, né? Eu acabei virando professor também, etc e tal. Mas como que tudo começou? Cara, eu comecei fazendo farmácia e bioquímica, cara. Loucura. Você acredita? Eu comecei fazendo farmácia e bioquímica, fiz até o quarto ano ali de farmácia, quase me formei e tal. Aí aconteceu uma situação aí, depois eu já mexi com computador nessa época, né? Comecei utilizando aí o Slackware, depois eu fui pro Mandrake, aí comecei a usar o FreeBSD, o OpenBSD, depois minha vida não teve volta mais, cara. Trabalhar com TI é isso.
E aí, o começo de tudo foi exatamente assim. Como eu já era curioso com tecnologia, eu decidi migrar, né, para essa área. E comecei assim, como todo mundo começa, né? Vai estudando, começa ganhando dinheiro formatando máquina, né? Desenvolvendo um pouquinho tentando desenvolver um pouquinho de software, aprendendo algoritmo. E a segurança da informação, para mim, ela foi um divisor de águas, né, cara? Assim, eu comecei a estudar psicanálise também. Nossa, É, bacana. isso naquela época, né? Eu tava aí tranquilamente com uns 18, 19 anos, eu já estudava sobre Melanie Klein, Freud, né? Enfim, alguns pesquisadores aí da parte de conhecimento. E aí, isso me ajudou muito, cara. Hoje eu tô atuando com operações psicológicas, né? E a psicologia, ela me ajudou muito, né? A parte de engenharia social, então eu consigo atuar em algumas áreas relacionadas a ataques em cima de humanos, né? No pensamento como um todo ali. E aí, depois dessa época que eu estava estudando e fiz essa migração, né? Fiz a faculdade de análise de desenvolvimento de sistemas. Aí fiz trocentas mil pós-graduação, porque até então não tinha mestrado aqui em Cuiabá, né, cara? Agradecer o pessoal da Universidade Federal aí que, é, com muita dificuldade, conseguiu trazer um mestrado aqui. Meus parabéns para eles, inclusive. Mas até então foi isso, né? Fiz muita pós-graduação, muito estudo de certificação também. E aí eu consegui juntar essas duas coisas, né? É, estudar psicologia e estudar a segurança da informação. Bom, e aí eu fiquei durante muito tempo no underground, né? É, estudando sobre invasão, interceptação telefônica, aquelas coisas todas, né? Interceptação de rádio amador, brincava com os aparelhos. E aí, como todo cara novo, curioso, né? E aí eu fui me dar conta que eu poderia ganhar dinheiro com isso e trabalhar com isso quando eu já estava na segunda pós-graduação, assim, já, né? Eu fiz a parte de governança de TI também e tal. E eu falei, pô, cara, trabalhar com segurança é algo que vai dar muito bom. E sem saber, eu já estava, né, atuando nisso, direto e indiretamente, fazendo segurança dos ambientes e tudo mais. Que aí a chavinha literalmente virou, cara. Comecei a usar aquelas técnicas de invasão para proteger ambientes. Então essa foi minha virada de chave. Eu comecei estudando para invadir os sites, os celulares, aprender aquelas coisas todas e tal. E aí, depois de um tempo, cara, essa chavinha virou no automático ali e a gente começa a trabalhar com segurança da informação, protegendo os ambientes, né? Tive uma certa curiosidade, uma brincadeira para fazer teste, virou um trampo hoje que sim, super bom, mas Exatamente. sustenta, sua vida, tipo assim, no sentido de, cara, é isso que eu gosto de fazer, né? Meio uma brincadeira, É, tipo, vou testar, vou hackear isso, vou fazer aquilo, é. e de repente virou Cara, um eu, trampo. eu garanto pra você que eu sou um homem privilegiado, cara, porque eu comecei brincando, fazendo o que eu gosto, e hoje eu trabalho e ganho dinheiro fazendo o que eu gosto, cara. Verdade. Literalmente falando, cara, assim, não tem explicação, né? E a parte do estudo do conhecimento humano, né, da psicologia, psicanálise como um todo, me ajuda muito hoje a proteger os ambientes, né? Entender o comportamento do usuário na frente do computador, criar estratégias de engenharia social para poder conscientizar os usuários, né? Então, é, identificar crimes na internet, né? Fazer alguns phishings para encontrar criminosos, né? Enfim, isso é uma coisa importante, né? Bom, e aí você falou sobre a parte da carreira, né? Como é que entra para a parte de segurança da informação? Bom, se a gente for falar para o público de faculdade, como é que isso começa, né? Segurança da informação, a gente tem três pontos que são importantes, cara. A primeira delas é conectividade. Você tem que saber como é que esses pacotes tramitam na rede, como é que esses dispositivos tecnológicos se comunicam, né? Então você tem que saber do modelo OSI, você tem que saber os protocolos de comunicação, você tem que saber o que é uma rota de BGP para entender como é que os computadores, né, e qualquer outro processo de transmissão de dados aconteça. É, enfim, tem que saber curiosidade mesmo, né? Conhecer e dominar redes de computadores é importante. Quebra o que eu falo é o seguinte, essa é a minha opinião, diferencia um cara que é sênior
de um cara que, se bem como sênior, não é. Negócio, não sei se você vai concordar comigo, mas é entender a base. Ah, Igual óbvio. você falou. Cara, na hora que você falou, me veio à mente, foi aluno da Univale, eu lembrei do professor aqui que dava aula de redes, e ele mostrou um vídeo pra gente que era tipo um trânsito, assim, que era para fazer analogia dos pacotes, né? Os Aham, pacotes se chocavam, os pacotes se colisão, batiam. exato. Então, tipo assim, você consegue entender, tipo assim, o que eu percebo hoje no mundo de hoje, que tá tão tudo acelerado, que o pessoal não quer entender a base, entendeu? O Uhum, pessoal já quer ir lá na frente no ChatGPT, que eu já fiz aquele trem lá, super top, mas ninguém tá entendendo a base. não faz sentido E nenhum. isso dá problema, e aí tem que chamar um cara sênior e falar, cara, o erro é a base. É, Então, assim, às vezes as pessoas chegam em mim e perguntam assim, você estava falando muito do seu início aí, né, formatação de máquina. Eu também formatei muita máquina. putz, tá E doido. tudo isso, cara, ajuda a gente na nosso dia a dia hoje, porque a gente passou muito perrengue atrás. E é o que a gente estava conversando. Né? Uma certa pessoa chegou em mim e falou, cara, você trabalha aqui? Ah, eu trabalho. E o cara olhou pra mim assim, como se eu fosse uma coisa, uma coisa terrestre, tipo assim, esse cara é foda. Como, cara, você tem que estudar a base, Uhum, entendeu? Você tem que entender, antes de falar, o pessoal está muito hoje acelerado nessa questão, vou lá, chat GPT, conecto isso, N8N, para todo mundo é lado, mas o pessoal não entende a base às vezes. E aí a ideia é justamente trazer esse pessoal para ele falar, cara, estuda a base primeiro, é, né? Entende as áreas, como é que as áreas se relacionam, o que cada parte faz, e isso vai te ajudar. Então, trazendo um pouco desse gancho aí para o pessoal que está iniciando, todo mundo aqui já formatou máquina, Pô, já limpou muito cabo de rede, muito, né? cara. Já teve que fazer muitos experimentos, e assim, é uma trajetória. É, Ninguém vai começar não. hoje, daqui a 6 meses já é o mestre especialista. Hum, Hoje, na internet, eu vejo muitas pessoas se vendendo assim, assisti um curso, sou especialista, hum. agora em segurança da informação. Não é assim, né? Teve muitos erros, Pô, muitos muito desafios, laboratório. muito laboratório, muitas noites de Pô, madrugada, quando cara. dá o pau no servidor, você tem que Uhum. entender e ficar em madrugada. E o pessoal tem que entender que são processos. Então, o gancho que eu puxei nesse aspecto era para falar que é um processo, né, Gabriel? Porque às É, vezes a pessoa acha que vai resolver isso em seis né? meses, um ano, já estou pronto. Isso não é, cara. Você vai ter que passar muito perrengue e o tempo que vai te moldando e vai te Exatamente. trazendo nesse aspecto. Então, era mais uma mensagem nesse aspecto, pessoal. Se está iniciando, continua. Eu falo que hoje a consistência é mais É, importante é, do que essa motivação. Porque às vezes o cara tem um pico de é. motivação, eu justamente eu sou assim. E aí, durante uma semana, eu tô empolgadão. Aí depois, desanimo. Então, eu falei, cara, mantém consistência, vai aos É, pouquinhos, que vai chegar lá, né? persistência. Aí, assim, falando para o público universitário, né, como a gente estava falando anteriormente, bom, trabalhar com. Eu quero ser um especialista em segurança. O que que eu preciso fazer? Bom, primeiro, como eu disse anteriormente, você tem que conhecer redes de computadores, né? Essa é a primeira situação. Depois, aprender a desenvolver, né? Entender, sair da camada de rede e ir para a camada de software, né? Programação mesmo. Programação Alguma mesmo. linguagem de, tipo, que é, cara, essa aqui é de. Cara, todas elas são importantes você conhecer, porque o analista de segurança da informação, ele procura brechas, independente da linguagem. Então você tem que começa por alguma, Você né? indica. Se fosse indicar outro pra você, pra alguém que tá começando agora pedindo essa dica. Cara, são dois. Eu acredito que o C Sharp e o Python são duas linguagens muito boas. Assim, o C Sharp, por causa do comercial, né? Muita empresa utiliza o C Sharp hoje. E o Python, porque é a onda do mercado e é mais fácil de trabalhar e entender, né? E Isso que eu ia falar. compreender. E A facilidade. eu, particularmente, eu respeito os nichos, tá? Eu acho que você tem que aprender tudo, né? Bom, então você passou por infra e passou por sistema. Qual que é o próximo passo? Você estudar governança de TI. Por quê? Porque quando você trabalha com segurança da informação, o que que acontece? Você tem que aprender a invadir uma rede de computador, você tem que aprender a invadir um sistema, e aí depois você tem que documentar essa porra toda, cara. Então, se você não for, né, um profissional que domine, que além de você gostar de fazer a operação, você também saiba documentar as coisas, meu, você vai estar completo ali, Ter né? esses processos transparentes, bem Porque as documentados. empresas, quando você trabalha com segurança, as empresas não querem saber se você usou o Kali Linux para invadir um computador. Ele quer saber qual que é o impacto que isso teve dentro do negócio dele e quer isso num relatório, cara. Se você não souber fazer um relatório, você não sabe se vender. Você não sabe vender seu serviço, É muito bacana. entendeu? Falo com o TI, pelo menos do meu ponto de vista, eu gosto de trazer o tripé.
processos, pessoas e tecnologia. É, É exato. igual você falou. É, Você vai fazer, desenvolver, mas você vai estar envolvido com pessoas, você vai criar esses processos, né? Vai documentar e tudo isso apoiado na tecnologia. Um sem o outro não adianta, só não, tecnologia sem processo não adianta. Tecnologia e processo sem pessoa também não tem como avançar. Mas é muito interessante o que você falou. Jamais ia pensar que você ia falar sobre governança nesse aspecto. Porque eu penso assim, governança devia estar muito mais próximo da minha área de gestão do que da área de segurança. aí que Mas é você muito se interessante engana, você cara. trazendo esse Putz, insight de, cara, não é só a gente fazer. E é isso que traz, às vezes, o profissionalismo, né? Não é o cara que só chega e resolve. Não. Ele não, resolve, documenta e exatamente, traz tudo isso, né? Um exatamente. aparato, cria um processo dentro da organização, Uhum, guia as diretrizes, negócio que você falou, uhum. e fala, cara, a gente está implantando isso e tudo isso está respaldado nisso aqui. Ó, rapidamente eu vou falar para você o processo do pentest, né? Geralmente são uns 5, 6 passos. Primeiro passo, eu tô vendendo um pentest para você, beleza? Ótimo. Primeiro passo, fazer a documentação de proposta. Você já começa documentando, cara. Fazer a documentação de proposta. Segundo, passar por um jurídico para validar se aquele contrato que você fez está correto, porque você é do TI, Verdade, você sim. não é advogado, entendeu? Beleza. Aí vem a parte administrativa. Se o CNPJ tá ok, né? Você tá prestando conta certinho? Pronto. Você entregou a proposta e entregou os métodos de pagamento para a pessoa. Você aceitou. Você deu um termo, você assinou o termo de aceite, ou um TAP, né? Que é o termo de Uhum. abertura de projeto, beleza? Aí você começa as etapas do pentest. Primeiro, coletar as informações do aquele ambiente, sistema, a parte de conectividade e sistema. Depois, você vai fazer o mapeamento de versionamento. Aí você vai analisar o versionamento daquele software. Depois, você vai explorar, baseado em exploits que você encontrar, que são os CVEs publicadas, né? Explorar aquela vulnerabilidade baseada na versão. Aí depois, você vai documentar como você fez esse processo. E aí, por último, você tem que gerar dois tipos de relatório, que é um relatório operacional, que você manda isso para uma equipe de TI, né, que vai executar a correção, por exemplo, desenvolvedor, infra e tal. E você tem um relatório executivo, que é o que você vai passar para o gestor da empresa. Você não vai falar para o gestor da empresa que ele precisa fazer uma VLAN na porta 15 do switch que está dando acesso à DMZ dele. Não, isso é uma conversa técnica, né? Então isso é muito importante. Se a gente for olhar essa estrutura como um todo, é como se fosse um PDCA, velho. Né? Você tem que criar um script para fazer até o criminoso para invadir algo, ele tem um script, cara. Ele tem um planejamento, né? Tem. O cara não sai do nada. E por que você que é profissional não vai ter? Lógico que tem. A primeira coisa que tem que fazer. Essa é a parte mais difícil. Eu confesso para você que é a parte mais difícil. Porque operacionalizar, cara, é muito divertido. É, É muito gostoso você, né? Pô, vou tentar invadir isso aqui. Poxa, vou tentar pegar. Vou fazer uma interceptação no celular. Vou usar o ataque man the middle. Vou usar um cross-site scripting. Local file inclusion. Cara, várias técnicas. Isso é o mais legal, é testar. Agora, documentar, amigão, ninguém gosta de ninguém gosta. documentar. Entendeu? A documentação ele é um problema muito grande na TI, cara, porque assim, todas as pessoas que eu conheço, todos eles odeiam documentar coisas. Fora a briga que tem de desenvolvimento com infraestrutura, né? Ah, a culpa é sua, que desenvolveu muitas threads nesse sistema tosco aí que você fez. Não, negativo. Você está colocando conectividade ruim aqui para o meu sistema funcionar. É só a rede aí que está bugada. Então não tem quando você está num lugar muito grande, sempre tem essa briga, né? Mas a ideia, a função principal é juntar essas pessoas. Engraçado como eu vou conversando assim, você tem vários insights, né? Então, assim, eu passando pro pessoal, você falou, operação é massa. Todo mundo gosta da operação, né? É, mas, assim, pessoal, pensando para você ser hoje um profissional completo, você precisa também avaliar e aprender outras soft skills, vamos dizer assim, a Sim, comunicação, a negociação, a toda essa parte de oratória. administração, oratória. Eu falo porque quando eu entrei na área de tecnologia ainda era muito separado, né? Tipo assim, desenvolvedor não conversava com o cliente, tinha um analista, ainda tem hoje em dia, mas Uhum, cada dia mais tá menos burocrático, né? é, Funcionava muito numa caixinha. Então eu pensava assim, cara, você é desenvolvedor que não quer conversar com o cliente. Cara, hoje não, cara. Hoje está cada dia mais é. próximo, e com acesso.
né, a tecnologia, algumas linguagens que são um pouco mais fáceis. É. Trabalhei em alguns lugares assim que o advogado estava sobre API, o webhook, o cara ia lá e começava a desenvolver, entendeu? Então você vê que as pessoas estão migrando, as pessoas desses nichos específicos estão migrando para a área de tecnologia e eles estão utilizando a ferramenta, né? É lógico que tem pessoas, lógico que eles têm que ter um cuidado, um monitoramento, Uhum. isso até pode entrar em discussões aqui, né? Mas, pessoal, vocês precisam estar aprendendo essa soft skill. A hard skill é muito importante, mas hoje em dia eu até falo que a soft skill está sendo mais importante ainda, porque não adianta você ter um cara extremamente bom técnico e o cara não se relaciona bem, o cara briga com todo mundo, o cara, enfim, precisa ter o equilíbrio, precisa estar tudo isso conectado, igual você falou, né? E aí, trazendo um pouco dessa questão que você trouxe, de questão de vulnerabilidade, eu te pergunto hoje, é lógico, eu sei que você já é um profissional que está muito tempo na área, tem contratos que tem regras específicas de compliance, né, Uhum. diretrizes de segurança, mas do ponto de vista genérico, não avaliando do ponto de vista dessa empresa que você já prestou consultoria. Uhum. Quais são as vulnerabilidades hoje que estão mais em alta dentro dessas organizações, né? Você pode citar e falar, cara, isso aqui e é uma coisa que vem acontecendo, o pessoal eu não sei por que que acontece isso, é tão simples de resolver, ou traz um pouquinho dessa ideia, quais são os top 3 vulnerabilidades, top 2, 1, para a gente entender, né, como é que está hoje no ambiente privado ou público, do jeito que você achar melhor aí essa divisão. Uhum. A maior vulnerabilidade que eu conheço até hoje chama-se excesso de confiança. Caramba, hein, velho? Excesso de confiança. É. Porque eu falo para meus alunos muito isso, cara. O excesso de confiança te induz ao erro, né? E excesso de confiança em processos, em pessoas, em qualquer coisa, né? Sim. Meu sistema tá certo, O sistema é. minha rede tá ok, as pessoas estão aqui, tá ok. Esse é a maior vulnerabilidade, cara. Aí, assim, lógico, né? Se a gente for falar tecnicamente, cara, com certeza engenharia social, com certeza a parte de falta de atualização de patches, né? De aplicações. Software pirata, problema. Ah, a maioria, né? A maioria tem a parte de utilizar um cracking, por exemplo, para quebrar serial de software, enfim. Eu acredito o que é mais crítico hoje, cara, é assim. Primeiro, se eu fosse colocar um top 5 aí, né? Vamos lá, um top 5 aqui. O primeiro de todos, eu acho que é engenharia social, cara, é certeza, né? O usuário é complicado, eu ia falar um palavrão aqui, né? O usuário é complicado, cara. Então, engenharia social, acredito que é a primeira vulnerabilidade, assim, que é mais crítica, né? Segundo, a falta de atualização, né, de software e de requisitos, né, de segurança da informação. Terceiro, falta de engenharia de software, né, security by designer, né, eu acredito que a maioria dos softwares que estão sendo criados hoje, ele não tem um desenho e uma arquitetura de segurança. Ela só é criada por causa da funcionalidade. Para atender o negócio. Então, existem uns bastidores muito grandes, por exemplo, o cross-site scripting. É uma técnica de você manipular um JavaScript para conseguir dar inputs dentro do servidor. Então, se tivesse um designer de segurança, né, nesse contexto, ele já seria resolvido, né, grande parte de vulnerabilidade. Mas que é injection aí, entendeu? O quarto, aí entra o SQL Injection também, que é a parte de banco de dados. Então, tanto blind, né, qualquer vertente de injeção de código em banco, ela é muito crítica. Eu só quando você falar aí. Tem uma coisa que tá em alta, o pessoal estão hackeando as LLM. Então, tipo assim, às vezes o cara coloca um chatbot, Ah, sim. pago lá para atender, sei lá, uma clínica de odontologia, um chatbot. Atendimento, agendamento. Uhum. E eu vi uma coisa que os caras, tipo assim, tem uma tokenização disso, os caras estavam usando o chatbot para pesquisar coisa paga. Tipo assim, imagina você ter um chat GPT, mas ele tá conectado na OpenAI. E aí o cara começa a utilizar aquele chatbot para fazer pesquisa na internet, porque está usando o OpenAI lá pago. E aí o cara começou a gastar um token todinho da empresa com outra finalidade, era para atender, e ele começou a dar a IA ali para atender as atividades dele. Né? Então, assim, e outra coisa também no mundo acadêmico que eu vi isso daqui, o brasileiro fala, o brasileiro é criativo. O brasileiro é respeitado lá fora, tá? Ele é criativo também.
eu vi uma notícia que o pessoal estava fazendo análise de alguns artigos com IA, avaliando alguns pontos, Uhum. e um cara começou a pegar o artigo dele, pegou uma fonte, né, da cor branca numa página, respondeu um prompt dentro desse artigo, elogiando o próprio trabalho dele, falando que o trabalho dele é bom, que se alguém perguntar tem que avaliar bem. E aí, quando passava por uma IA, que ela pegava, transformava todo esse OCR em texto, ele vinha enviesado, e isso já gerava uma pontuação bacana para o artigo dele. Uhum. E eu falei, cara, os caras estão hackeando a IA com um PDF, com uma técnica simples, colocou É. um prompt lá na fundo branco, com uma letra branca, ninguém vê no olho humano, colocou uma Aham. letra lá 4 3, Aham. conseguiu converter isso para texto, a IA absorveu isso e começou a avaliar o que o cara queria. Então eu falei, cara, caramba, mano, é tanta coisa que vai surgindo, ao mesmo tempo que surge tanta tecnologia, Uhum. tantas vulnerabilidades, né? Assim, a IA é um outro universo, né, cara? Se a gente for falar aqui, vai ser bem grande. Mas, assim, o que que a gente percebe? Que o analfabetismo digital, cara, ele ainda é um problema muito grande no Brasil. Por quê? Porque se a gente for parar para observar, até as pessoas que são de TI não sabem mexer com tecnologia, na maioria das vezes. Você pega um cara de faculdade, que acabou de sair da faculdade, e fala, cara, faz um teste para mim aqui em cima dessa IA, da acurácia da informação que ela vai me trazer. Tô te dando só um exemplo. O cara vai pesquisar primeiro o que que é acurácia, entendeu? Depois ele vai testar procurar o que que é a injeção de código em prompt. Aí depois ele vai ter que estudar o que que é LLM. Então você percebe, cara, que é, é um conjunto muito grande de informação que a gente tem que absorver, cara. Então, a área de TI hoje, quando a gente fala em exploração, por exemplo, tem muita coisa que eu não sei, cara. Porque eu peguei lá da época do DOS, tal, vim subindo o XP, né? Windows Vista 10, 11. E assim, cara, você vê que você não vai acompanhar, não tem como acompanhar, se você não se especializar em uma coisa. Então, por exemplo, eu me especializei em segurança da informação. Então, eu tenho que estudar tudo que é de vulnerabilidade e comprometimento com relação a infra, software e pessoas para a segurança. Ah, não, mas eu vou trabalhar com a parte de gestão de projetos, igual você, vai trabalhar com gestão de projetos. Então eu tenho que entender o que que é um Price 2, eu tenho que entender o que que é o COSO, eu tenho que entender o que que é um PMBOK. Aí eu vou olhar isso na parte crítica. Se eu não colocar a segurança da informação no desenho desse software, qual que é o problema? Se eu não colocar a segurança da informação nesse desenho de processo, qual que é o problema? Né? A gente chama o PCN, que é o Plano de Continuidade de Negócio. Então, é muito grande, cara. É É muito. muita coisa, a gente não tem como aprender tudo. Então, a minha recomendação, se eu tivesse que pegar alguém da faculdade aqui agora, experimentar na faculdade todos os temas. Primeiro semestre, testa desenvolvimento. Semestre, testa infraestrutura. Terceiro semestre, testa gestão de projeto. Quarto semestre, testa outro segmento de mercado. Não, eu quero hardware. Ok. Ah, não, eu quero trabalhar com jogo. Gamer. Bom, não tem problema. Mas experimenta todos, né? Para você saber que ideal, entendeu? Se você não tentar essas coisas na faculdade, você não vai saber se isso realmente ele é conveniente ou não para você. Aí, cara, depois fora, pô, fica muito mais fácil, né, para você e para todos. Cara, dando continuidade, muito bacana, retornando também aqui, né, na lista que você falou. Um, engenharia social, dois, atualização tecnológico, software Uhum. terceiro, né, engenharia de software, né, como você falou de algumas técnicas de invasão, como JavaScript, SQL Injection, e aí faltou mais duas, que é a quarta e a quinta, que ficou de finalizar. Aham. Acesso a ambientes, tá? Acesso a ambientes não autorizados, né? Como Política de segurança de acesso. política de acesso, cara, nos ambientes, né? Por exemplo, switch, hardware, etc e tal. E eu acredito que a última
eu colocaria como sinais. Qualquer tipo de sinal, 4G, 5G, GSM, é, eu já peguei situações, por exemplo, do cara ter acesso a um data center de uma empresa pela Wi-Fi. Cara, O cara sentado no estacionamento, cara. Né? Então a gente só descobriu por causa de câmeras. Que o cara tava dentro de um carro que não tinha isso filme, com o notebook no colo, e aí, uns 2 meses depois, teve um incidente. Então, cara, também. sinal, qualquer tipo de sinal é um ponto de entrada de vulnerabilidade, assim. Quando você falou do sinal, eu também pensei assim, o cara chega num ambiente público aí, abre uma rede lá, rede pública, Uhum. né? Vamos supor que você tá lá no Nubank. Eu abro lá, na rede TNT, Wi-Fi visitante, né? E aí essa rede está infectada, e o pessoal vai conectando, tem uma interfacezinha ali, fake, de login sem o logo do MP, enfim, às vezes a mesma senha do cara é a mesma senha da rede, Isso aí são os enfim, ataques direcionados, né? Mas tem o ataque também aberto, que é o quê? Por exemplo, o cara vai no shopping, toma um café ali no shopping e abre, sobe um sinal. Quem conectar já vai estar conectado numa rede que está com monitoramento dele, né? Então, por exemplo, aí nesse caso, existe uma técnica chamada man the middle, que é o homem ao meio, que é exatamente assim, ó. Imagina que esse copo aqui é o atacante certo. e você é esse copo branco aqui. O que que acontece? O sinal da Wi-Fi é esse ambiente aqui, ó. Tá? O que que esse atacante faz? Ele gera um certificado digital mesmo, um certificado falso, para poder subir essa conexão criptografada no sinal dele, beleza? Certo. Ou seja, esse certificado ele vai ser instalado aqui no seu celular quando você se conectar no sinal dele. E o que que vai acontecer? O WhatsApp ele não manda mensagem criptografada? Sim. Então, esse atacante ele consegue ler essa mensagem criptografada. Por quê? Porque ele está usando esse par de chaves para conseguir interceptar essa comunicação do WhatsApp contigo ali. Então, isso é uma das várias técnicas que existem de interceptação, monitoramento, né? Então, Vai no shopping, o cara acessa o banco, acessa isso, acessa aquilo, e você consegue monitorar. com certeza, cara. Com certeza. E eu vou mais além. Tem situações, por exemplo, que você pode colocar como técnica de engenharia social. Ó, para você conectar na Wi-Fi, você tem que instalar esse aplicativo aqui. Coloca um QR Code na parede lá, fala Wi-Fi grátis, né? O cara pega o QR Code, sobe um aplicativo no celular do cara, ele conecta, beleza, pegou o Wi-Fi gratuito, mas pô, tem um backdoor no celular do cara lá. No shopping, você vai conectar no shopping, espera É o que você Captive fazer o Portal, login, exato, pô, e você exato. Você entendeu a sacada? Exatamente isso. é complicado, Exatamente né? isso. Eu vi que você puxou muito pelo para engenharia social. Lembrei agora, me recordei desse problema que teve do Pix, que parece que aí eu trouxe até uma questão que é o seguinte, o pessoal sempre fala, não sei se você vai concordar, que o elo mais fraco da segurança da informação são as pessoas. Hum, Desde o cara hackear o sistema, que é super blindado, em várias camadas, vários profissionais atuando ali para defender, o que, que o cara fez? Foi lá, pagou, sei lá, 10, parece 10 mil reais, 15 uhum, mil reais para esse colaborador, uhum, e ele forneceu o acesso dele. uhum, E o acesso dele fez esse rombo não sei quantos uhum, milhões. é. E aí o cara, justamente, como você falou, o cara ignorou esse parque tecnológico de segurança, usou alguém, igual você falou, excesso de confiança, pegou alguém que está meio descontente, foi Usuário sondando, válido. o cara tá descontente, não tá legal, enfim, foi lá, ofereceu um dinheiro. Não, se você liberar o acesso aqui, 30 minutinhos, 10 mil, cara, tô nem aí, né? Liberou e aí deu esse renda catastrófico, né? Queria que você falasse um pouquinho se isso é comum, essa parte da humanidade é a parte mais fraca da É, tecnologia, se hoje em dia o pessoal foca muito mais em hackear pessoas, vamos usar esse termo, não sei se está correto, uhum. ou em hackear sistemas. Ou de tudo, tudo, vale tudo, pessoal, tem de tudo mesmo. O criminoso ele tem um perfil, né? É, ele tem um conjunto de coisas, né? Então, o criminoso, por exemplo, existe o criminoso, o virtual, que é o básico, médio e avançado, né? O básico é o que pratica estelionato, né? Cria propagandas falsas de produtos, etc e tal. Esse é o básico, né? O médio
já é aquele garoto ou aquele criminoso que já tem um conhecimento de TI e consegue criar backdoors, consegue criar páginas falsas, né? Consegue elaborar um ataque direcionado com mais precisão, né? E tem o expert. Esse cara, além dele dominar todas essas coisas, ele trabalha em equipe, né? Que aí são gangues de criminosos mesmo. Então, um fica responsável por fazer spam, o outro fica responsável por engenharia social, o outro fica responsável pelo desenvolvimento de software, o outro fica responsável por converter aquele dinheiro em Bitcoin, o outro fica responsável por lavar depois a volta do dinheiro. Então, É muita organização mesmo. Os cara, caras têm é, todos os padrões é, internos bem definidos, cada um com o seu pedacinho ali. é. E uma coisa engraçada, cara, que assim, esses caras não se conhecem pessoalmente, mas eles têm respeito um pelo Uma outro. confiança, um negócio. É, 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 a gente até brinca na área de inteligência, né? Que às vezes tem mais moral e fidelidade aos seus do que às vezes a população tem a governo, por exemplo. Então, cara, o cara não se conhece e eles roubam bilhões juntos lá e tá tudo certo, tá igualzinho, sem crise. Então, poxa, a gente tá muitos passos atrás, cara, infelizmente. Voltando, então, pegando esse gancho, então, como é que você acha que está a preocupação hoje das empresas com a parte de segurança da informação? Você acha que está tendo uma preocupação hoje administrativa ou tem que acontecer algum incidente para eles agirem tudo? Não tem, cara, não tem. Infelizmente, a maioria das empresas hoje não tem nem backup, cara, entendeu? O backup que é o principal, assim, não tem, cara. Por exemplo, se você acessar os sites aí, No More Ransom e vários outros que falam sobre cifragem, né, com esse tipo de backdoor, por exemplo, que é o ransomware, você vai ver que a maioria dessas empresas não tinha um backup, cara. Não tinha um antivírus corporativo, não tinha um firewall corporativo, né? Então, o básico que uma empresa tem que ter é o backup, cara. E além de você ter o backup, é testar o backup. Porque pode ser que esse backup que você fez não esteja funcionando e corrompeu no meio do caminho, Por que que você né? acha hoje que tu pega uma empresa aí, sei lá, que movimenta bilhões, que é bilhões, né? Você movimenta aí no ano, Uhum, o pessoal às vezes se preocupa tanto com outras coisas, marketing às uhum, vezes, né, para se posicionar bem, aham. mas não se preocupa em proteger os seus dados. Você acha que tem muito a ver com a cultura do brasileiro? É algo que tem que ser mudado e está sendo mudado aos poucos? Conscientização, né? A gente acha que conscientização é o que precisa ser feito para poder ajudar, cara. Assim, as empresas elas têm um problema muito grande com relação à conscientização. Então, não adianta comprar equipamento caro e não saber configurar, né? Não adianta contratar pessoas que são muito boas e colocar elas em lugares errados. Não faz sentido nenhum. A maioria dos gestores não sabem fazer isso, né? Colocar pessoas certas em lugares certos e comprar ferramentas certas para colocar nos lugares certos. Desde como você falou, como sempre toca ali no gestor, a gente sabe que tem um ambiente político, tanto na empresa privada quanto Sim. no ambiente público, né? E eu falo assim, essas grandes organizações, às vezes, as soluções delas não são tão boas quanto uma empresa que está menor, mas elas acabam ganhando porque ela tem um nome no mercado, Uhum. e é igual você falou, às vezes são induzidos a trazer esses grandes nomes, né? Não vou citar, mas às vezes essa solução não está tão madura, mas eu falo, é até uma parte de negócio mesmo, né? Eu falo que eu trabalhei com uma pessoa que ela vendia passarinho voando, então às vezes a pessoa chegava lá, queria tal coisa, não, ele ouvia tudo que a pessoa queria, falava assim, cara, eu tenho, pronto, e o cara tinha rápido, entendeu? O cara parecia um MVP ali, empurrava os outros. Então, assim, tem que ter muito cuidado na Uhum. contratação, tem que entender o É. mercado, entender. Como às vezes até contratar um consultor para fazer essa É. intermediação, entender se é ferramenta, fazer as perguntas corretas. Não adianta, por exemplo, eu de tecnologia e falar com alguém de gato, que atua em outra área, eu não vou entender, né, nessa parte técnica. Então, às vezes é Ah, vendedor, ele vai vender para mim, é. né? Voltando um pouquinho ali, o telespectador ali perguntou pra gente Aham. sobre essas questões do assunto lá, do cara que sobe a rede, no ambiente público, o pessoal se Aham. queria que você desse algumas dicas de como o cidadão comum que vai no shopping pode se prevenir disso, né? Ou qualquer Boa. outra pessoa, não,
Uma, Porra. cara, é tecnologia. É. Cai mesmo, porque a gente É. vê o acesso lá, grátis, enfim. Uhum, O cara vai, conecta, coloca o seu login e senha. uhum. E o que você dá de dicas? Você fala, cara, tem que ter cuidado com isso. A primeira coisa é você sempre usar o seu 4G, cara. O Wi-Fi é só da sua casa e olhe lá. Tá? Essa é a primeira recomendação. Cara, 4G. Para o cara conseguir invadir uma herb e ter acesso ao seu equipamento, o cara tem que ser Master Puppets Mr. Robert. da Liga da Justiça, entendeu? Então, 4G, cara, essa é a primeira recomendação, né? Segunda recomendação, você nunca usar a mesma senha para todos os serviços que você tem. Então, por exemplo, com muita frequência eu vejo o usuário, a mesma senha do e-mail dele é a mesma senha do e-mail profissional, do pessoal, Do PC, do do banco, computador, do banco, de do tudo, cara. Instagram, de tudo quanto é lugar. Não, tem que ser separado. A ideia é que é, você crie senhas diferentes e faça a sua correlação, né? Com relação a isso, entendeu? Ferramenta assim, O pessoal gravar, tipo, o pessoal não gostou assim. Cara, tem uns cofres, a gente chama de cofre de senha, né? Existe a Kaspersky, por exemplo, ele tem um cofre de senha muito bom, né? Que inclusive eu recomendo muito, cara, a Kaspersky é um ótimo fabricante. A senha segura é uma outra solução também que ele tem como um chaveiro, né? Para poder armazenar essas credenciais. E, cara, nunca salva a senha no seu navegador, tá? Então, Putz, eu quem tenho um utiliza monte de senha Gmail aí, salva, tá? A cara. primeira recomendação, nunca salve suas credenciais no navegador. Por quê? Porque a partir do momento que alguém tem acesso ao seu equipamento, ele tem acesso às credenciais que estão salvas ali. E com o chaveiro, mesmo que o navegador você precise digitar uma senha, por exemplo, no chaveiro essas informações estão criptografadas, pelo navegador não. Né? Você consegue abrir elas. Então, É, sim, se o cara pega a minha senha do Gmail, ele vê todas as senhas salvas. Quando ele for ver a senha salva, vai pedir a senha do Gmail de novo. O cara já sabe. Então ele vai abrir todas as outras ele senhas. pode até resetar, inclusive, outras credenciais, não ter que encontrar, por exemplo, essa credencial, entendeu? Então, o seu e-mail útil para várias outras. É, Porte para um mundo de coisa. porque, por exemplo, imagina, eu uso cambly@gmail.com. Meu Instagram, cambly@gmail. Né? E o Facebook, cambly@gmail. Tá cadastrado no mesmo e-mail, cara. Então, se eu ver e pesquisar, eu tenho acesso à sua conta de e-mail, por exemplo, e eu pesquiso lá Facebook, cara, se eu mandar resetar a senha e jogar para aquele e-mail, você perdeu o Facebook. Caramba, hein? A gente não. E a gente tá. E existem. E o seu e-mail, inclusive, você coloca isso em vários lugares. Vários E é o lugares. mesmo e-mail. E tudo, ninguém quer mais criar conta, é tudo autenticação do Google, É né? o mesmo e-mail. Aí, bom, aí a gente entra na próxima recomendação de segurança. Sempre utilizar o MFA, que é o múltiplo fator da autenticação. Dupla autenticação, né, pessoal? Sempre utiliza o Google Authenticator ou o próprio Authenticator da Microsoft. Sempre habilite esse serviço, cara, porque por mais que eu tenha a sua senha, por exemplo, eu ainda fico à mercê de ter acesso ao seu aparelho para conseguir pegar a chave de paridade ali para acessar. O WhatsApp usa esse duplo fator, né? O pessoal começou a Isso. utilizar muito porque o pessoal conseguia, né, roubar sequestrar seu WhatsApp. Aí Sim. começou a ter esse código, né, para dificultar. Como se fosse também. É a mesma ideia do autenticação. Sim. Mas o usuário também é complicado, né, velho? O cara recebe um SMS, liga pra ele e fala: Ó, eu sou aqui do Mark Zuckerberg, tá aqui do meu lado, me manda esse SMS, o número do SMS que você acabou de receber aí. A pessoa manda, porra. Não vai, Cara, né? eu vou falar uma coisa que Aconteceu comigo, muito grande, que eu tenho um cartão de crédito, meu cartão de crédito foi negado, eu liguei lá. Eu esqueci até de reportar isso pro banco, onde eu entrei em contato com um canal oficial, fui atendido lá, e aí tem uma autenticação do celular, né, uma iToken, Uhum. você faz isso, depois que eu fiz esse iToken para ela pedir um novo cartão, porque meu cartão bloqueou, enfim, desligou. E aí me ligou de outro número, já apareceu suspeito spam, a mesma atendente do banco, falando: Sr. Joacir, caiu a ligação, a gente vai ter que fazer tudo de novo. A autenticação, só que agora você tem que passar a senha do seu cartão de crédito. Dentro do banco, a pessoa, é a mesma pessoa. A pessoa desligou a ligação oficial e ligou de outro número. E nisso eu já saquei, igual você falou, tem a malícia, só que o brasileiro não tem. Se Não. ligasse pra minha mãe, eu tinha certeza que ela tinha
passava assim, entendeu? Exatamente. A Exatamente. pessoa associou. É a mesma pessoa, é um atendimento social. E eu vou te mostrar depois no final, eu comecei a gravar. E eu comecei a dar corda, mas não sei o que, ela não. É o atendimento oficial, você quer conversar com o meu gerente, você quer. Entendeu? O senhor tem que passar a senha. Para que eu tenho que passar a senha? Não preciso, não, que fechou o sistema, resetou o sistema, tem que começar tudo de novo aqui. Então, assim, às vezes de dentro, como você falou, está o pessoal ali contribuindo para esse tipo Uhum. de ataque, né? Então, eu queria falar essa questão, porque hoje em dia, igual você começou a falar, nível 1 ali, o cara que está tentando fazer engenharia social ali, igual você falou que ele falou que tá com marca Zuckerberg, eu pensei já no golpe do LX, né? Então, os caras, sei lá, tá tentando vender um trem lá, mas engenharia social, que os caras querem conectar o comprador com o vendedor, e ele tá no meio ali negociando, então tem um certo desgaste Tem, de toda essa questão, dessa tem. lógica. Mas pode continuar falando Não, aí. o cara tem tempo, né? O vaga, é, a pessoa desprovida de bondade, né? Ela, cara, assim, tem tempo, velho, pra pensar em todas essas coisas. Então, quanto mais você conseguir é, criar essas dificuldades, né? Habilitar, por exemplo, em casa. Cara, tem um antivírus no seu equipamento, configura o firewall certinho. Eu acabei de receber uma visita e a pessoa precisa usar o computador. O que que você vai fazer? Vai lá em painel de controle e cria um usuário de convidado. E dá esse usuário de convidado para ele. Você nunca deixa o seu computador aberto da sua conta para O outra seu pessoa Gmail, usar a do pessoa seu Gmail. Exatamente. o usuário que às vezes lá no ambiente público tem sua senha É, difícil, toda essa questão do maiúsculo, minúsculo, caractere é, especial, o cara é, marca pré. é. Meu priminho quer jogar videogame aqui no meu celular. Tá bom, cria um usuário para ele. Cara, eu vejo que você bate muito na questão da cultura, porque tudo isso a gente não tem costume de fazer, né? É igual essa questão do múltiplo, dupla autenticação. O pessoal tem preguiça, né? Não virou um hábito, né? Mas quando às É, vezes você vai entrar numa ferramenta, por exemplo, o GitHub que a gente utiliza, que é obrigado agora a utilizar a é. autenticação, aí a gente sabe que tem que utilizar, tem que utilizar. Né? Talvez ir mudando essa cultura mesmo, né? Como você Uhum, falou, e também a falta de conhecimento, por isso que o podcast tem a ideia de a gente propagar isso, né, para uhum, as pessoas sim. e educando, né? É um trabalho de educador mesmo, você que faz isso É. em sala de aula, porque você está falando coisas que às vezes, entendeu? Essa questão de salvar a senha, né? Não, isso é um baita problema. Vou te dar um exemplo. Você está trabalhando num órgão. Olha só essa sacada, velho. Você está trabalhando num órgão, né? Nesse órgão tem a galera da TI. E a galera da TI pode resetar a sua senha, não pode? Sim. Pode. Então, se eu tenho um atacante que ele tá na área de TI e consegue resetar a sua senha, o que que eu posso fazer? Primeiro eu dei e reseto a sua senha. Aí depois espero você sair do trabalho. Eu acesso o RDP, aquela máquina, com a senha que eu dei. Aí eu abro o seu navegador, exporto aquelas senhas que estão salvas no seu navegador e dou um reboot na máquina. Amanhã você vai voltar para trabalhar, o que que vai acontecer? Você não vai conseguir. E o pessoal pode falar muito bem que seu usuário está somente bloqueado. Virou sua senha. É. Então o que acontece? Você dá uma nova senha, né? Ele vai te dar uma senha provisória, você vai criar essa nova senha, você vai continuar trabalhando normalmente e essa pessoa tem acesso a todo o seu serviço. Então, às vezes, você pode sair dentro da própria empresa, entendeu? E como para isso hoje você já está assim que com certeza tem que jogar para isso dentro dos órgãos, Aham. dentro dos clientes. Cara, tem coisa que infelizmente eu não vou poder dizer aqui, mas tem como monitorar sim. Tem como você monitorar quem presta serviços de tecnologia. Logs, assim, o que essa pessoa Exatamente. precisa de outra pessoa Exatamente. está atrelada ao chão. A gente chama de análise comportamental, por exemplo. Se um usuário, durante muito tempo, ele está alterando várias credenciais, tem algum motivo. Deve ter algum padrão ali, né? É,
Foge do padrão, cara, vai cair na minha rede, com certeza. E igual você falou ali, você estuda muita parte de psicologia. O ser humano ele tem um padrão, igual você falou, o criminoso, tem vários tipos, você falou vários perfis de É, criminoso, eu anotei aqui. Né? E aí eu lembrei de serial killer, porque o serial killer também tem um padrão. Você minha esposa gosta muito dessa parte. E aí tem um cara que gosta desse padrão, o outro gosta desse, é, então repete os padrões, muda às vezes a é, pessoa. Então, dentro também da área de tecnologia, as pessoas também têm um padrão de se trabalhar, tem. tem um padrão que você às vezes vai perceber, né? Ah, a pessoa faz tudo ali sem chamado, mas cara, Uhum, tem processo, por que você está respeitando o processo? Então, você vai começando a educar. dar esse, outro sinais, vai dando um sinais no sentido de, Aham, ah, isso aqui está fora do padrão, isso que está ocorrendo. Você começa uhum, já a meio que mapear, né? E é. anotar esses pontos de. Exatamente. E aí, o que que acontece? Uma das coisas que eu estou estudando há muito tempo chama-se captologia. E assim, é engraçado, cara, que ah, todo ser humano ele tem esse padrão. Vou te dar um exemplo bem simples, tá? Como é que as grandes empresas conseguem ficar mais ricas ainda? É através do comportamento que você tem diante do dispositivo. Então, você é homem. Se você tá no TikTok ou no Instagram e você gosta do quê? Ou é cerveja, que todo homem gosta, né? Mulher, cerveja e carro, né? Não é padrão? É um padrão. É um padrão. Então, o que que vai acontecer? A partir do momento que você faz um cadastro no Instagram e você coloca lá masculino, o primeiro filtro que existe ali de controle é exatamente isso. Como ele é homem, então eu vou mandar mulheres dançando de biquíni, vou mandar eventos de carro, né? E vou mandar tipos de cerveja. Essas são as três primeiras coisas. Depois que você deu um clique ali, meu amigo, naquela menina dançando, muito bonita, de biquíni ali, você vai ver várias sugestões para você com mulheres dançando também. E aí, o que que esses grandes players fazem? Pega esses digital influencers, né, que existe por aí, e joga você também lá dentro daquela campanha. Que aí vai acabar vendendo tigrinho, vai acabar vendendo várias outras coisas para você, né? E mulher, qual que é o padrão de perfil de mulher, né? Geralmente é o quê? Compras, Sapato, roupa, sapatos, compra bolsa, na tênis, Shein, Shein. entendeu? Shopee, mulher vê promoção, ela fica doida, cara, né? Não tô generalizando, tá? Mulheres, pelo amor de Deus. Mas é um padrão, né? Por quê? A gente sempre tá falando padrão da massa, né? Tipo assim, Então a maioria das pessoas, cara, por exemplo, em mulheres, né, nessa situação. Poxa, se eu mandar uma mulher dançando vendendo tigrinho pra uma mulher, vai dar certo? não. E se eu mandar pra um homem? É uma grande probabilidade. Se eu pegar uma promoção da Shein e mandar pra um homem e mandar pra uma mulher, qual dos dois que tem a probabilidade de cair? Entendi. Então, sabe também estuda essa questão Ah, aí. com certeza. Absoluta. Quando você falou justamente Absoluta. desse aspecto aí, eu lembrei que eu trouxe aqui, né? Marketing, né? E aí, Storytelling traz muito essa questão de que como associar, como mandar aquele produto para aquele público específico. Uhum. Eu fui numa palestra e aí o cara falava de cercar o gado. Cara, você sabe o que é cercar o gado? Exatamente. Falou, cara, imagina que o cara quer comprar uma casa na Gico. Então a gente fazia a análise desse cara, olhava o perfil dele tá aberto, Instagram. Aí via que o cara jogava bola, jogava tênis, e já vai dando sinais que ele é um possível cliente para aquele tipo de produto, Uhum. né? E aí ele falava, o que esse cara visita? Esse cara vai pra Chapada. Então começava a fazer uma pesquisa sobre estatística. Cara, muitas pessoas têm esse perfil e vai pra Chapada. Então o cara vai lá, mete uma placa lá da Gico lá, indo pra Chapada. E aí o cara vai, sabe que o cara gosta de ir no shopping, alguma coisa, coloca um É, bannerzinho, algum quiosquinho, né? E aí ele vai cercando esse público, que aí você vai vendo inconscientemente, você que faz psicologia, exatamente. aí alguém liga pra você da Gico e Lógico, fala, cara, lógico. é parcelamento, é assim, eu sei que você gosta e tal. E aí, tipo assim, você já tá meio que seu inconsciente ali, cara, pra comprar. É, E isso vai trazendo isso. Então, assim, eu estava estudando um pouco nesse aspecto, né? Vai muito para psicologia, como que a gente às vezes é cercado a comprar uma coisa que a gente às vezes nem quer, mas aparece uhum, tanto pra gente que a gente acaba comprando. Isso é uma existe. forma de hackear pessoas também, não seria? Tipo assim, Sim, existe uma técnica bem interessante chamada PNL, né? Que é a programação neurolinguística. Muitos vendedores, né, pesquisadores e várias outras profissões utilizam PNL hoje para poder trabalhar, cara. Que é o quê? É a arte da compreensão
desse comportamento humano e criar esses mecanismos e técnicas de venda, né? Para públicos específicos. O Facebook hoje faz uma coisa muito legal, cara. Ele, por exemplo, você vai vender essa camiseta, né? O que que o Facebook te pergunta? É, qual é o seu local? Eu estou aqui em Cuiabá, Mato Grosso. Beleza. Qual é o público que eu quero? Que seja de 14 até 19 anos, né? Qual que é a média de renda que você quer dessas pessoas? Ah, eu quero que seja acima de um salário mínimo ou menor que um salário mínimo. Qual é o tipo de celular, Cara, para você iPhone? ter uma ideia, o valor do seu produto, muitas vezes, ele pode ser desqualificado, por exemplo, num Facebook, porque você fez a divulgação para pessoas erradas. Entendeu? Vou te dar um exemplo. Eu tô fazendo aqui um hambúrguer gourmet, um lanche, que todo mundo gosta, né? Baguncinha com maionese temperada. Eu tô fazendo um lanche gourmet aqui, né? Se eu colocar no Facebook de uma pessoa que não tem condições de comprar frequentemente um lanche que custa R$ 80, eu vou estar queimando o cartucho de venda para esse cara. Agora, se eu diminuir e colocar assim, 3 lanches por R$ 60, qual que é o público que eu vou conseguir? Família, que tem bastante pessoas dentro, né? Famílias, um cara que é porteiro, que tá lá com fome, vai rachar com os amigos Segurança ali, ali, tá? segurança. Então, os perfis, a PNL, ela ensina muito você a estudar esses comportamentos, padrões, e a entender como você abordar eles da forma correta. Então, não tem como você vender uma Ferrari, cara, numa quebrada, né? E também não tem como você vender um Fusca num ambiente de rico. A não ser que o cara seja colecionador, mas você entende a referência? Não faz Entendi. sentido, né? Então, para a segurança da informação é a mesma coisa. Eu não tenho como chegar para uma farmácia na esquina e falar que eu vou instalar um firewall de 10, 20, 30 mil reais. Eu sugiro que ele utilize uma coisa de software livre, open source, por exemplo, para resolver o problema dele e aí depois ele compra algo melhor quando ele tiver condição. Então, para quem está na faculdade, é, tem, cara, software livre. É o melhor mundo, né? Eu, por exemplo, eu comecei ganhando dinheiro assim. Eu formatei máquina durante muito tempo. Aí depois eu cheguei pro dono dessa empresa e falei: olha, se o senhor deixar eu trabalhar com essas máquinas aqui, o senhor vai me pagar um valor por mês. O senhor topa? Topo, pronto, consegui já ganhar meu primeiro dinheirinho extra. Formatando máquina, cara. Na época não era pendrive, não, amigão, era CD. Tinha que CD. levar o Meu do XP, porta-CD. Tinha que levar o porta-CD, o tudo Drive. bonitinho com os drives, exatamente. E aí, essa é a primeira etapa. Depois que eu consegui o mensal, aí eu subi o nível. Falei, opa, agora, além de formatar a máquina, eu posso criar um ambiente de infraestrutura pro cara. Aprendi a mexer com switch, aprendi a mexer com firewall. Aí eu comecei a aprender o FreeBSD, que é uma arquitetura Unix, né? O OpenBSD, e depois eu aprendi a mexer com outras soluções da Microsoft. Cara, a Microsoft, eu sempre odiei a Microsoft, tá? Que me perdoe, né? Mas nunca fui muito fã, mas óbvio, é o que me dá dinheiro por causa das falhas e vulnerabilidades que ela tem. Por exemplo, né? Bacana. Eu acho que a gente tem conteúdo para falar horas e horas e horas, né? Mas a gente está indo. Vou te fazer algumas perguntas Tá, para resposta rápida, beleza. né? E assim, com certeza, né, futuramente, a gente pode gravar novos episódios, novos temas, deixa Aham. aí meu convite, né? Se você quiser falar dos temas, Josi, ó, quero vir, quero falar sobre isso, quero falar com o Claro. pessoal. E a gente vai acrescentando, e cada dia, né, eu vou trazer novas pessoas da Uhum, tecnologia e aí. Eu quero trazer pessoal de marketing, como eu falei, além do algoritmo, sair só do algoritmo. uhum. O cara justamente gosta de pensar fora disso, né? Então, assim, algumas perguntas para responder. Qual foi o melhor conselho profissional que você já recebeu e que você queria repassar um conselho profissional? O melhor conselho profissional que eu já recebi e eu quero passar para as pessoas é persistência, cara. Erre agora, porque quando você chegar no mercado de trabalho não vai ter perdão.
Então, é o momento de errar é É agora. Não é pra errar agora. na empresa, pode até errar, mas pode custar o É, seu a gente tá cargo. falando, a gente começa na faculdade, né? Cara, erra na faculdade, no mercado de Faz trabalho você. laboratório, igual você É, falou. Faz é, laboratório, chama um amigo, testa, isso. e vai subir no nível. Agora, se você já está no mercado de trabalho, a primeira recomendação é qualificação, né? É estudar, tirar certificação, conhecer novas técnicas e laboratório também. Laboratório também. Ah, cara, sempre. Independente do tema que você escolha, até gestão de projetos, você vai ter que Sim, fazer as piscininhas, não vai ter que desenhar o fluxo. sim. Você precisa fazer um laboratório de processos, cara. Então, treinar. Eu acho que o Treinar. treino é importante. O que você diria para você de 10 anos atrás? Tipo assim, falar, cara, se pudesse voltar lá e falar, dá uma dica para mim, eu dava essa dica, assim. Ah, cara, Ou estudar alguma coisa, ou, cara, você foi Aham. por um caminho que você não deveria ter ido. Mas talvez a gente erra no passado que ajuda a gente no futuro, né? Mas Ah, então, assim, algum conselho, fala, cara, por exemplo, se fosse para mim, eu ia falar assim, cara, estudar inglês, por exemplo. Eu acho que Aham. hoje é uma coisa chave para qualquer área. O pessoal às vezes fica meio assim, fala, cara, estuda inglês que você vai servir em qualquer área. Qualquer coisa vai fazer Uhum. coringa para mim. Cara, se eu fosse dar um conselho pro Cambly há 10 anos atrás, é, eu acho que eu levaria mais a sério a faculdade, né? Quando eu entrasse na faculdade, por exemplo. Leva a sério a faculdade, porque a faculdade, cara, ela é a base de tudo, cara. Ela é a base de tudo. Ah, não, faculdade, você não aprende muita coisa. Não, cara, você aprende muita coisa. Você que é desinteressado com relação às temáticas que são passadas lá. Então, se eu fosse dar um conselho pro Cambly de 10 anos atrás, eu iria falar para continuar estudando mais ainda, né? Não tem um conselho melhor do que continuar a ser um ser pensante. Ser um ser pensante é estudar, cara. É porque se você não estuda, você vira escravo dos outros, né? Dos outros. Dos outros processos, de pessoas, de governo, de tudo, cara. Quando você é um cara instruído, estudado, você sabe seus direitos, você sabe como aprender melhor, você consegue observar as coisas de uma forma melhor. Então, se eu fosse dar um conselho pro Cambly há 10 anos atrás, eu ia falar, amigo, estuda o máximo que você puder para não depender de software. Né? Um profissional de TI que vive de software, ele sofre muito, porque ele conhece ferramenta, ele não conhece base. Esse é o problema. Você chega para um desenvolvedor em Python, por exemplo. A primeira coisa que ele queria fazer é abrir um framework para desenvolver. É. Não, abre o bloco de nota aí, amigão. Faz a estrutura para mim aqui. Quero ver se sabe fazer. Não, ele quer o negócio que vai carregar prontinho para ele ali. É a mesma coisa com infra, cara. A mesma coisa com tudo, entendeu? O cara às vezes escreve a primeira letra do comando, dá um tap e já escreve tudo. Então, cara, você tem que escrever tudo para você decorar, porque assim, quando as coisas vêm fácil demais, elas saem fácil demais da sua cabeça. Então, quanto mais você treinar aquilo, menos você vai depender de ferramentas para tentar automatizar para você, igual o 8N8, né? Entendeu? Então, assim, todo mundo já quer automatizar o negócio né, com cara. Meu, você conhece de verdade os processos que você tem para depois você automatizar? Às vezes não tem nenhum processo e já É, quer puxando lá, é. puxa e arrasta. Você me falou uma coisa também que eu lembrei de um bate-papo com o Kaique. A gente tinha um professor que fazia, a gente aula na faculdade, então tinha que escrever público, estático, voz, de e-mail, tudo na É, mão, no papel, é, entendeu? isso aí. Você tinha que. Aí, quando é que escrever, eu escrevo. Então, tipo assim, um Hello World já é cilindro, entendeu? É, Hoje, por exemplo, eu vou fazer em Python, em print e tal. é, Então, assim, é justamente o que você falou também, entra muito no tema que hoje a gente tem acesso a muita informação e o pessoal não está valorizando essa informação. Igual você falou, você era da época do Barça, eu tinha Javeira, era o Gush, e aí em vez de estar para o Flow, hoje todo mundo pergunta para IA, mas, cara, a gente tinha que salvar, tinha um monte de página salva. Eu estava conversando com um amigo meu, a gente falou, cara, tinha um monte de página salva, assim, daqueles problemas, uhum, para a gente ir buscando, e era difícil encontrar a solução, é, entendeu? Então a gente tinha esse trabalho. Hoje a gente tem acesso a muita informação, e é justo o que você falou, é você que não está dando ou a atenção devida, é, e aí tá tudo muito fácil, você não quer memorizar, mas a gente quer memorizar lembra do é, telefone da mãe, do irmão, do amigo, é, fácil. Então, assim, é muito bacana essa dica. E para finalizar, o que é sucesso para você, seja no meio profissional, no meio pessoal, sucesso para você,
E aí depois você só passa uma dica aí, umas 3 diquinhas pro pessoal que tá querendo ir para a área de segurança da Uhum, informação. E aí você pode falar um pouco, se você quiser deixar de contato, tá. se quiser, né, dar sugestões de curso, alguma coisa do sucesso. Tá, vamos lá. O que que é sucesso pra mim, cara? Cara, sucesso é você temer a Deus sobre todas as coisas. Porque é, quando você é feliz e gosta do que faz, cara, você já se sinta alguém bem-sucedido, né? Só de você acordar cedo e ter saúde, cara, pra poder trabalhar, de olhar pra sua família, né? Isso é felicidade. Nosso colega tava dando um exemplo aí de quando ele ficou doente, entubado. Poxa, quer um sucesso melhor do que esse de estar vivo, né? Então, o sucesso pra mim é isso, cara, porque quando as pessoas vinculam muito o sucesso a financeiro, cara, não é isso. É quando eu saio, as pessoas me chamando de professor e falando assim, lembra aquela aula que o senhor deu pra mim de conectividade, de infraestrutura, que a gente subiu um PFSense? Então, eu montei uma empresa, cara, e hoje eu tô vendendo serviço exatamente com aquela aula que o senhor passou pra mim. Puta, isso é sucesso, cara, né? Isso é sucesso. Então, se eu fosse dar uma recomendação, né, para as pessoas que estão assistindo aí, quem tiver na faculdade, por exemplo, cara, conheça open source, né? Conheça open source, conheça software livre. É a maneira mais prática de você, a prática e barata de você conseguir conquistar conhecimento, né? Testar em laboratório. Segundo, para quem quer atuar na área de segurança da informação, aprender redes de computadores, aprender desenvolvimento e aprender governança de TI, né? São 3 etapas importantes que você não tem que abrir mão com o laboratório, né? Essa é primordial. E a terceira, cara, eu acredito que é o network. É importante você não ter vergonha de se relacionar com outras pessoas para falar de venda, porque não adianta você ser muito bom, né, em operacionalizar alguma coisa se você não souber vender aquele produto, né, que você está criando. Então, a minha recomendação que eu posso dizer é isso, né? As pessoas estudarem, quem é da área de segurança, né, principalmente, é infra, desenvolvimento e laboratório, cara. Infra, desenvolvimento e laboratório. Como é que você vai proteger alguma coisa se você não sabe as falhas que ela tem? Então, cara, o profissional de segurança ele é muito completo, muito complexo também. Porque, por exemplo, para mim invadir um sistema, eu tenho que entender como é que aquele sistema foi construído. Então, ou seja, eu tenho que saber desenvolvimento. Depois, para mim poder invadir aquele servidor que está hospedado, aquele sistema, eu tenho que saber de conectividade, o que que é IP, o que que é DNS, o que que é uma máscara, para me alcançar aquela máquina lá. Então, não é tão simples. Entender a cultura da empresa, né? Cara, o básico, lembra que a gente falou da base? Cara, você vai ter que estudar o modelo OSI, vai ter que estudar protocolo de comunicação, né? Desenvolvimento. Vou estudar o básico de algoritmo, vou estudar as bibliotecas, as linguagens de programação. Legal. Agora você vai invadir algo com esses 2 conhecimentos. Pronto, consegui fazer. Beleza. Agora você vai proteger alguém com esse conhecimento que você acabou de adquirir. Esse foi a minha maior dificuldade, virar a chavinha de falar assim, caraca, velho, agora eu vou ter que proteger coisas porque antes eu só testava o erro dos outros, né? Agora não, eu tô ajudando as pessoas a corrigir esses erros, e esse é o meu papel. Ajudar as empresas privadas, pública e privada, a proteger os ambientes, né, e testar isso de forma ética. Então, a segurança da informação, cara, a base de tudo é ética. Por quê? Porque eu tenho acesso à sua senha, cara. Você vai me dar a sua senha para testar a vulnerabilidade do ambiente. Então, imagina, o cara de segurança ele tem acesso a informação privilegiada. Informação hoje é poder. Então a gente tem que tomar cuidado com o dado de outras pessoas, principalmente se você vai trabalhar com pentest, né, com ensaios de intrusão, etc. É muito bacana. Você estava falando aí, né? Você estava tendo um bate-papo aqui que às vezes o professor não é tão bom, não é tão bem remunerado aqui no Brasil. É lógico, tem professores que são bem remunerados, Uhum. mas é uma profissão muito grata, né? Igual você falou. Tenho Ah, certeza que você, às vezes não tem o salário que paga, às vezes o aluno vem falar com você pô, ali. com Não, certeza, cara. hoje você não ganha bem. Minha família, graças a Deus, você apareceu na minha vida, É, você mudou, você transformou a vida do cara, entendeu? E isso vai gerar diferença. O cara vai levar você na memória principal, cara.
Se eu perguntar para ele, cara, tem um professor que me ajudou, tem alguém É, que passou no meu caminho, que me deu é. uma dica, que parou um tempo, olhou para mim com um olhar diferente e acreditou no potencial, né? Então, eu acho que isso é uma profissão muito bacana, apesar de hoje não ser uma profissão que a remuneração não é tão atrativa, é lógico que Uhum. eu falo que o professor dá aula às vezes muito mais porque ele gosta de dar aula, né? Igual o meu amigo que está aqui, o Joel, e também aproveitar aqui para agradecer, né, o Joel que está me ajudando, me auxiliando na Verdade. parte aqui de iluminação, Cara na parte fera, de hein, meu? câmera, né? Tá A louco. gente, você tá vendo a nossa estrutura aqui, é tudo no improviso, chega aqui, a gente prepara, traz as caixas, vai O cara conectando, parece um MacGyver, bicho. Chegou com a mochila aqui, papo, papo, foi desempacotando os empacotando negócios, assim, tudo. muito E bom. graças a Deus também tive pessoas que me ajudaram muito, e igual o Joel, já foi líder meu já trabalhou, Joel. Foi uma pessoa que virou amizade Uhum, e hoje ele me dá uns excelentes conselhos. Então, assim, é uma pessoa que eu gosto muito, agradeço ele, né? É uma pessoa que virou amigo, vai lá em casa, a gente faz, faz um trem. E é muito importante essas amizades que a gente vai construindo de é, forma que você falou, networking ali no trabalho, que vai indo para a vida e vai crescendo esse uhum, relacionamento, né? Não só network para venda, mas também para crescer o relacionamento e crescer como pessoa. Então é isso, eu agradeço o Kimberly sua disponibilidade, obrigado. cara, por estar aqui compartilhando Uhum, com o Joel, e tudo que vai assistir, as suas experiências, os seus uhum, desafios. Isso é muito importante, igual eu te falei. A minha, assim, várias pessoas tiveram na minha vida e me ajudaram muito, cara, a chegar onde eu tô. Igual você falou, e eu sou muito grato por isso. Eu acredito que a gente vai impactar pessoas, sabe? Que vai estar uhum, assistindo e vai falar, cara, você vai ajudar, tipo assim, abriu minha mente. uhum, Hoje você é um cara que é referência em segurança da informação, mas, igual você falou, você mostra o outro lado, cara, que você vê da formatação, é um caminho, é uma trilha, entendeu? Ninguém fala assim, dorme, larga a tia, acorda jacaré, entendeu? É um processo, então, assim, é, pessoal, vocês que estão saindo agora, acredite no seu potencial, acredite no uhum, processo, que você vai conseguir chegar vai, lá. com Então, certeza. assim, muito obrigado, Joel, muito obrigado aí. Quem quer Posso finalizar com fazer minha alguma, pode fazer despedida? despedir. Então vamos lá. Agradecer, né, meu amigo, pelo convite. Fico muito feliz de poder estar compartilhando conhecimento, né? Esse momento ímpar passa aqui em Cuiabá com relação à tecnologia, né? Agradecer a todos pela audiência, que eu sei que vai ser muito grande, se Deus quiser. É, Fico à disposição, tá? Por aí pelo WhatsApp, no grupo da InfoSec, MT. Posso deixar meus contatos aí também para a gente poder divulgar lá. E assim, estou à disposição. A gente sempre faz alguns eventos de segurança aqui em Cuiabá, né? Nas faculdades principalmente. E sintam à vontade para poder entrar em contato, né? Eu sou um cara super acessível, né? Não tenho problema com relação a isso. Eu acho que ensinar é muito importante. Para mim é tranquilo, tá, pessoal? Ajudar as pessoas a buscar informação, buscar conhecimento, né? Como um todo. E eu estou à disposição Fala seu para link, o dar. pessoal vai te adicionar lá. Meu LinkedIn como meu nome é Benice, né? Então, se você pesquisar no LinkedIn Cambly Amilcar de Oliveira, você vai encontrar. Fique à vontade lá. Encontrar uns 100 resultados lá, É. hein? Salam aleikum, my friends. Valeu aí, pessoal. Grande abraço a todos aí. Falou, tchau, tchau. Valeu. Eu vou tirar uma fotinha depois.